no Evangelho segundo João, capítulo 17. Capítulo 17. Meus irmãos, nós estamos estudando sobre a expiação restringida, que é uma das doutrinas base para entendermos a soberania de Deus, o governo de Cristo sobre nossas vidas, contrapondo a doutrina arminiana, que diz que Jesus Cristo morreu para todos os seres humanos, porém só conseguiu salvar alguns, muitos ele perdeu. Essa ideia de Jesus Cristo perder alguém por quem ele morreu, alguém a quem ele escolheu, alguém a quem o Pai confiou a ele, essa ideia é uma ideia muito herética e que corrompe aquilo que Cristo fez pelo seu povo. E nós precisamos entender, não é porque as pessoas pregam sobre Jesus que essas pregações elas têm a ver com Jesus Cristo da Bíblia. Como nós temos visto em 2 Coríntios, capítulo 11, 3 e 4, Paulo está aqui advertendo os irmãos coríntios, dizendo que muitas pessoas querem afastar os crentes fiéis da simplicidade e purezas devidas a Cristo. E como é que eles fazem isso? Eles pregam outro Jesus, o que não é pregado pelos apóstolos. Eles apresentam outro espírito, diferente daqueles que o Evangelho nos concedeu. E se nós não tivermos cuidado, nós vamos acreditando nesses tipos de heresias e a gente vai corrompendo aquilo que nos purifica, que nos aperfeiçoa diante de Deus. Porque o próprio Jesus Cristo, na mesma oração sacerdotal, ele diz: Pai, santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Então, se queremos ter uma vida santificada diante de Deus, precisamos conhecer a verdade e defender a verdade, tá bom? Vamos lá para o texto do Evangelho segundo João. O amor do Pai em seu Filho. Veja só o que é que diz João capítulo 17, a partir do 24. Pai, a minha vontade é que onde eu estou esteja também comigo. Quem? Todos os seres humanos. Os que me destes, para que vejam a minha glória que me conferistes, porque me amastes antes da fundação do mundo. Então, o que Jesus Cristo está dizendo é que ele tem desejo, ele quer e ele veio para isso, para levar para a glória dele aqueles que o Pai confiou a ele. Pai justo, o mundo não te conheceu, eu, porém, te conheci, e também estes compreenderam que tu me enviastes. Então, observe o contraste entre o mundo. O mundo não compreende nada a respeito do Pai. Só que aqueles que o Pai confiou a Jesus Cristo está dizendo que se fez conhecer a eles. Então, aí você observa que já não são todos aqueles que são alcançados por Cristo. E o 26 diz: eu lhes fiz conhecer o teu nome, e ainda o farei conhecer, a fim de que o amor com que me amaste esteja neles, e eu neles esteja. Então, aqui Jesus Cristo está dizendo que quando você é um eleito de Deus, ele se revela a você, ele se faz conhecido a você, e cada vez mais se faz conhecido a você. Por isso que é muito arriscado, é muito grave você conhecer Jesus Cristo e viver como o irmão ilustrou aqui.
fora da comunhão, fora da igreja, fora do lugar onde Deus se revela, porque Cristo se revela pela sua igreja, na palavra, pela sua igreja. Jesus Cristo, ele foi confiado à igreja e a igreja foi salva por ele. Quando nós queremos viver isolados, não crescemos. Não crescemos espiritualmente. Mas aqui Jesus Cristo está dizendo que ele fez o seu nome conhecido a estes que o Pai deu a ele. E para que Jesus Cristo fez? Para que, observe, a fim de que o amor com que me amaste esteja neles, e eu neles esteja. Esse é o objetivo, esse é o propósito do Pai, que o amor com que ele amou Jesus Cristo esteja em nós, esteja naqueles que o Pai confiou a ele. E o Pai não vai falhar com isso, tá? Nós precisamos entender que Jesus Cristo nos salvou. Você é um bem, ou pelo menos você era um bem, um refém, um escravo do valente. Hoje você é um bem de Cristo, mas antes você era um bem daquilo que Jesus Cristo chamou de valente. O que é que o valente fez? Observe, Lucas, o Evangelho, capítulo 11, do versículo 20. Se, porém, eu expulso os demônios pelo dedo de Deus, certamente é chegado o reino de Deus sobre vós. Quando o valente, bem armado, guarda a sua própria casa, ficam em segurança todos os seus bens. Quem é esse valente? Não. Satanás, o diabo. Ele é o valente, que Jesus Cristo está falando aqui, e dizendo que ele mantinha em segurança todos os bens que ele possuía. E quem eram esses bens? Nós. As pessoas. Eram o bem, eram o tesouro que o diabo tinha. Mas por que o diabo queria e o que o diabo fazia com esse bem que ele possuía? Vamos observar aqui. Jesus Cristo deixando claro que não é porque, não, mas eu nunca fui possuído pelo diabo, então eu não pertencia ao diabo. Minha gente, tem pessoas que sobem no púlpito, pregam sobre Cristo e pertencem ao diabo. Nós precisamos ter consciência disso, de que muita gente pertence ao diabo e nós não temos consciência de que essas pessoas são do diabo. Jesus Cristo vai falar aqui de pessoas religiosas. Pense, hoje em dia, você pergunta por aí, quem são as pessoas mais espirituais, mais religiosas que tem? Muitos vão apontar para padres, pastores, pregadores importantes e tudo. Era basicamente isso. Se você perguntasse na época e dissesse, olha, quem são as pessoas mais próximas de Deus, mais fiéis a Deus? As pessoas iam dizer, aquele sumo sacerdote ali. Não, aquele sacerdote. Aquele doutor da lei. Aquele escriba. Aquele fariseu. Então, seriam as pessoas religiosas que ostentavam o amor de Deus, ostentavam Deus na vida deles. Porém, veja o que Jesus Cristo fala para eles. Vós sois do diabo, que é vosso pai. Vocês são do diabo, que é vosso pai. Só que eles estavam dizendo, não, nós temos por pai a Deus. Abraão é o nosso pai e Deus é o nosso pai. Aí Jesus Cristo, não, vocês têm por pai o diabo e vocês querem realizar os desejos do diabo. O apóstolo Paulo, em Efésios, na sua epístola, capítulo 2, a partir do 2, ele diz, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo. Observe como nós andávamos. Segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Então essa era a nossa condição. E por que mudou? Como é que a gente conseguiu escapar do valente que nos possuía, que nos dominava? Como a gente conseguiu escapar?
porque a gente nem sabia que era escravo. Veja só, chegando um mais valente, tomou-lhe os bens. Observe, Jesus Cristo continua e diz: sobrevindo, porém, um mais valente do que ele, venceu. Tira-lhe a armadura em que confiava e lhe divide os despojos. Então foi isso que Jesus Cristo fez. Ele veio para destruir as obras do diabo. Ele veio para nos arrancar. Por isso que não é bom você dizer, não, Jesus é educado. Jesus, ele não força ninguém. Ele não tira ninguém à força. Ele convida, ele bate na porta antes. É mentira. Ele arranca das trevas. Ele nos desarraiga, como o apóstolo Paulo diz, arranca pela raiz, com força, contra a nossa vontade. Porque a gente queria viver no mundo, mas ele nos arranca. O que acontece depois disso, aí é que é bonito. Sabe assim, aí é que mostra que de fato nós queremos. Aí nós obedecemos de coração. Mas por quê? Porque ele nos tirou das trevas a que servíamos e nos colocou na sua maravilhosa luz. A partir de estarmos na luz, amamos a luz. E a gente nunca mais quer voltar para as trevas. E a gente quer, agora é nós que queremos. Mas antes ele precisou invadir o reino do diabo. Isso. Ele veio, destruiu as obras do diabo, deu uma surra no valente, tirou a armadura do valente, deixou ele envergonhado e disse, agora esses teus bens são meus, e dividiu os despojos. E agora nós começamos a ver a nojeira que vivíamos e a beleza que está em Cristo. Aí sim nós passamos a amar a Cristo, mas nunca o amaríamos se de longe, sem invadir o reino do diabo, Jesus Cristo ficasse só acenando. Veja só, como é que o diabo faz e como é que ele descansa. Porque o diabo ele não tem paz, ele só tem paz, ele só tem descanso sob uma condição. Veja só, ainda em Lucas capítulo 11, do versículo 24, agora diz assim, quando um espírito imundo sai do homem, anda por lugares áridos, procurando o quê? Por quê? Ele não está em repouso, por quê? Porque ele perdeu a habitação dele. Ele perdeu o lugar que tinha de repouso. Quando ele está num ser humano, ele está, segundo Cristo, em repouso. E não achando outro lugar de repouso, diz, voltarei para minha casa, de onde saí. Eu estou lembrando, não é? Me tiraram de lá, me expulsaram de lá, mas lá era tão bom, era um repouso tão satisfatório, deixa eu voltar. E aí ele volta. E tendo voltado, a encontra varrida e ornamentada, muito bonita. O camarada venceu os vícios, está com uma vida pacata, honesta, decente, fiel à esposa e tudo mais, porque o demônio foi tirado. Está bem varridinha, bem ornamentada, mas vazia. Aí ele entra novamente, mas só que ele não é tolo. Se ele saiu uma vez, ele sabe que vai perder de novo. Aí o que é que ele faz? Então, vai, leva consigo outros 7 espíritos, piores do que ele, e, entrando, habitam ali. E o último estado daquele homem se torna pior do que o primeiro. Meus irmãos, ninguém quer sair do diabo, ninguém quer sair do mundo, ninguém quer seguir a Cristo, não. A não ser que Cristo arranque ali aquele coração de pedra, coloque um coração de carne, coloque um novo espírito, e faça com que a pessoa ande no seu caminho, ninguém vai querer. É uma ação soberana dele para nos resgatar. Não tinha. Cristo não habitava ali.
É, é, é. Os irmãos forem comentar, peguem o microfone, viu? Veja, aí em Mateus capítulo 12 também fala, não é, desse evento, Cristo libertando, nos libertando do diabo. Só que aqui fala uma palavra que lá em Lucas não tem. Ele diz, ou como pode alguém entrar na casa do valente e lhe roubar os bens, sem primeiro amarrá-lo? Então Jesus Cristo amarrou, o diabo está amarrado, o diabo está preso, para não enganar mais as nações. Qualquer um de nós pode libertar alguém de qualquer nação. Só é pregar o evangelho. Porque agora ele está amarrado, ele não tem mais poder sobre os seus bens. Porque Cristo, como Senhor poderoso, destruiu ele. E então lhe saqueará a casa. Quem não é por mim, é contra mim. E quem comigo não ajunta, espalha. Entenda. Eu não tenho mais demônios em mim. Mas você não tem Cristo, então você é contra Cristo. A qualquer momento os demônios voltam. Ou você é por Cristo, ou você é contra Cristo. Não existe um meio termo, não existe estar em cima do muro. Ou a gente está o tempo todo por Cristo, ou a gente não está por Ele. A gente está contra Ele. Então, meus irmãos, libertos por força, permanecemos por amor. Eu peguei como ilustração uma ordem que Deus dava lá em Deuteronômios sobre os escravos. Israel tinha escravos, existiam lá um período, né, de anos que esses escravos serviam Israel. Eles recebiam, sim, alguns benefícios, não eram como outras nações. E depois eles saíam, não é? Só que, veja só, tem algo interessante aqui que eu comparo com o que foi que aconteceu conosco. Se, porém, ele te disser, não sairei de ti, porquanto te ama, a ti e a tua casa, por estar bem contigo, então tomarás uma sovela e lhe furarás a orelha na porta, e será para sempre teu servo. E também assim farás a tua serva. Foi isso aqui que Cristo fez conosco. Veja, essas pessoas eram escravas de outras pessoas. Aí Israel vai e compra esse escravo. Aí esse escravo deixa de ser escravo das outras pessoas para ser escravo de Israel. Mas no tempo de alforria, no tempo que eles seriam libertos, eles poderiam ir livres para suas vidas, que escolhiam. Só que tinha uns que não, que diziam o quê? Melhor do que qualquer outro lugar, ou servir a qualquer outra pessoa, ou trabalhar para si mesmo, é ser teu servo. Nunca vi coisa tão boa quanto fazer parte dessa família, ainda que como servo. É basicamente isso que aconteceu. Jesus Cristo nos comprou com seu sangue. Hoje nós pertencemos a Ele. E Ele diz, agora ó, a porta do aprisco está aberta. Você pode sair. Aí a gente sai e volta, porque a gente não consegue mais viver sem esse Senhor, que nos amou. E aí nós entramos para essa condição. À medida que Cristo nos libertou e tirou nossa cegueira e abriu os nossos olhos, aí a gente agora é livre e nós dizemos, Senhor, para onde iremos? Se tu tens a palavra de vida eterna, não iremos para lugar nenhum, porque foi isso que Cristo fez com os apóstolos. Muitos deixaram de seguir Jesus Cristo por causa das palavras que ele dizia. Eram duras, difíceis, né, de se aceitar. E a multidão foi embora, mais de 5.000 pessoas. E aí Jesus Cristo olha para os discípulos e diz, e vocês não querem ir não? Pode ir. Para onde iremos, Senhor? É isso aqui. Não, Senhor, nós te amamos. Nós queremos ser sempre teus servos. Aí ele diz, não, servos só não. Vocês serão... Nessa hora, algum discípulo queria ir embora também. Já estava indo. Só era um. Hã? Nessa hora, algum dos discípulos estava indo embora também. Não só era um, não.
Na Judas, quem? Sim. Não, toda aquela multidão tinha muitos discípulos. Era, porque eles estavam interessados só no pão, naquilo que Cristo fazia de milagre. E quando Jesus Cristo disse, não, hoje o pão sou eu. Aí começaram a se aborrecer, e Jesus Cristo foi falando, olha, só pode vir a mim aquele que o Pai trouxer, e eles foram achando isso duro demais, foram embora. Aí Jesus Cristo disse para os 12, vocês não querem ir também não? E aí Pedro diz, não, nós te amamos. Somos livres, Senhor, para ir embora? São. Não queremos. Queremos ser teus para todo o sempre, certo? Então Jesus orou ao Pai para guardar aqueles a quem pertence a Ele. Será que salvação se perde? É impossível. Se Jesus Cristo orou para você que é salvo não se perder, como é que o Pai não vai atender a oração do seu filho? Pai, eu sei que sempre me ouves. Ele sempre ouve o filho. E Jesus Cristo orou por você, para que você não perdesse sua salvação, para que você fosse sempre dele. Observe o que diz. Já não estou no mundo, mas eles continuam no mundo, ao passo de que eu vou para junto de ti. Pai Santo, guarda-os no teu nome. Meus irmãos, Jesus Cristo pediu em oração ao Pai que o Pai se comprometesse em guardar vocês no nome dele. Será que ele ia falhar? Desonrar o próprio nome. Que me destes, observe, guarda-os em teu nome, que me destes, aqueles que o Senhor me deu, para que eles sejam um, assim como nós. Quando eu estava com eles, guardava-os no teu nome. Olha só, ele guardava no nome de Deus. Jesus Cristo guardava. Que me destes e protegi-os, e nenhum deles se perdeu. Aí diz, né, exceto o filho da perdição, que Judas foi escolhido para ser o traidor. Ali Jesus Cristo não tinha compromisso com ele e o Pai não confiou Judas a Jesus. Confiou Judas ao propósito da traição. Mas os que pertenciam a Jesus, ele está garantindo aqui, nenhum se perdeu. Mas agora vou para junto de ti, e isto falo no mundo, para que eles tenham o meu gozo completo em si mesmo. Aqui é muito, assim, é muito profundo e temos falhado muito nisso daqui. Jesus Cristo está dizendo que ele foi para junto do Pai, porém antes, ele disse que o gozo dele estaria completo em nós. O gozo dele estaria completo em nós. Eu lhes tenho dado a tua palavra, e o mundo os odiou, porque eles não são do mundo, como também eu não sou. Não peço que os tires do mundo, e sim que os guardes do mal. Eles não são do mundo, como também eu não sou. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Aqui é um compromisso, meus irmãos, do filho com o Pai, por você, por aquele que crê em Jesus Cristo. Então, dizer que não temos a salvação permanente, o que crê não tem, é uma blasfêmia. Dizer que Jesus Cristo quis salvar a todos, morreu por todos, e que alguns vão se perder, é também uma heresia. Nós precisamos confiar no poder dele, porque ele nos escolheu, não tem como saber que a gente não era melhor do que ninguém. Mas ele, aprove a ele nos escolher e nos salvar. Deveríamos estar gratos. E ele, em sua oração, ainda diz, olha, o meu gozo, Pai, que esteja neles. Cadê? Cadê essa alegria que deveríamos ter? O que é que está acontecendo conosco que muitas vezes não manifestamos essa alegria, não sentimos, não é, no nosso íntimo essa alegria? Será que temos falhado com o nosso Senhor? Será que estamos olhando muito para trás, ao invés de olhar para
dentro de sua palavra, para aquilo que ele já fez conosco, precisamos nos policiar, nós precisamos nos questionar, precisamos lutar por aquilo que nós já temos. Se ele nos salvou, precisamos honrar a salvação que ele nos deu. Se ele já concedeu o seu gozo a nós, precisamos lutar para que esse gozo se faça presente, real em nós. Porque é óbvio, algo está contaminando a alegria dos crentes com Cristo. Se está contaminando, então é dever do crente identificar essas contaminações e eliminá-las. Sim, Carlão, diz aí. Ah, não. Eita, foi aqui que desligou, ó. Agora, eu acho que não saiu na gravação os... É, mas pode falar, cara. É, justamente. Aham. É. É. É verdade. É. E engraçado, interessante é isso, né? Porque o que nos falta é o que Deus quer que falte, para que a gente tenha o nosso gozo nele. E o que nós temos é o que Deus quer que nós tenhamos, para que a gente tenha o nosso gozo nele. Porém, a gente fica aí, muitas vezes reclama de algo que tem, reclama de algo que falta, e a gente não percebe que o plano de Deus é o melhor para nós, né? Que foi a devocional que eu levei lá hoje para o colégio. Quando Jó diz, eu bem sei que tudo podes, nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Quando Jó diz isso, é quando ele tem a compreensão de que ele tem planos e Deus tem também os dele. E muitas vezes os planos de Deus são diferentes dos nossos. Aí Jó consegue compreender e chama de coisas maravilhosas demais para ele, coisas que ele não conhecia, tudo o que Deus estava fazendo na vida dele. É essa admiração que nós precisamos aprender a ter, tá, irmãos? Vamos agradecer ao nosso Deus. Altamir, nos conduz em oração. Amém. 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 Amém, Senhor. Amém, Senhor. Amém. Amém, Senhor. Amém, Senhor. Pronto, irmãos, podem se cumprimentar e vamos para o nosso momento ágape.